Memphis Depay fez contato com os dirigentes do Corinthians pedindo mais alguns dias antes da sua posição final. Essa história fala também sobre o São Paulo. Luiz Gustavo terá ou não seu contrato renovado para 2025. No Palmeiras, informação importante sobre Dudu, que completou um mês sem sequer ser utilizado. Já a nova patrocinadora do Corinthians, que também patrocina o futebol feminino do Palmeiras, é alvo de uma mega investigação, com direito a prisões, você vai saber tudo daqui a pouquinho. Para completar, a Amazon cogitando acordo com a LFU, oferta de 44 milhões pelo atacante Wesley do Internacional, com direitos econômicos presos no Palmeiras, o Grêmio como recordista de jogadores estrangeiros no país, as últimas no mercado, bastidores, finanças, bola de ouro, Alexandre Matos falando sobre o Cruzeiro e muito mais. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que está mais propenso a enfrentar o São Paulo na próxima quinta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil na Arena MRV. Nas últimas horas, a diretoria do Galo fez uma visita ao estádio atleticano para entender as condições do gramado, que tem sido alvo de muitas críticas. E a avaliação foi positiva, a tendência é que o Galo enfrente o São Paulo em sua casa e não no Mineirão. Bora falar também sobre os clubes brasileiros que iniciaram um grande debate com a participação da CBF para a implementação do fair play financeiro, do que se trata o assunto. A ideia é que os times, a partir de um futuro não tão distante, só possam gastar aquilo que eles comprovem serem capazes de pagar, algo extremamente importante e saudável para o futebol nacional. Bora de notícia internacional, Vinícius Júnior segue concorrendo entre os melhores do mundo no prêmio Bola de Ouro. Nessa quarta-feira, a France Football divulgou os 30 finalistas e o Vini Júnior é o único brasileiro representante. Importante contar que é a segunda vez consecutiva, o segundo ano seguido, que a gente tem apenas o Vinícius Júnior entre os 30 melhores. Acho um enorme equívoco deixar o Rodrigo, também do Real Madrid, de fora. Importante destacar também que Cristiano Ronaldo, dono de 5 bolas de ouro, e Lionel Messi, que já ganhou 8 vezes esse prêmio, não entraram na lista de 30 finalistas. É a primeira vez que isso acontece desde 2003, mostrando que surge uma nova era. Só para arrematar sobre o assunto, Savinho, jogador que pertencia ao Girona e foi comprado pelo Manchester City, concorre como o melhor jovem da última temporada. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Alexandre Matos despistou sobre o interesse cruzeirense em Renato Gaúcho. Contei para vocês ao longo dessa semana que Gauchinho, empresário do Renato Gaúcho, entrou em contato com dirigentes do Cruzeiro há coisa de 30 dias para sugerir o nome do treinador. Crise, dificuldades no Grêmio, o clube correndo o risco de rebaixamento, e houve esse contato, informação que me foi confirmada por uma pessoa importante do Cruzeiro. Nessa quarta-feira, para tentar abafar a crise por conta dessa notícia que surgiu no Grêmio e também no Cruzeiro, o Alexandre Matos veio a público para assegurar que não está em busca de um novo técnico, que o Seabra está absolutamente garantido, preservado, enfim. Faz parte do papel dele. Ele, como executivo de futebol do Cruzeiro, precisa garantir tranquilidade para o trabalho do Seabra e também para o Renato Gaúcho no Grêmio. Muitos questionamentos e cobranças. Inclusive, dirigentes do Grêmio já deixaram vazar a notícia de que ele não terá seu contrato renovado no fim dessa temporada. Sobre o Seabra, a única chance dele permanecer no clube é vencer o título da Sul-Americana ou fazer uma baita campanha de recuperação na reta final do Campeonato Brasileiro, colocando o clube na Libertadores da América do ano que vem via Campeonato Nacional. Você, cruzeirense, acha que o Seabra precisa sair? Também já contei para vocês nos últimos dias que o Cuca foi oferecido e descartado. Outro nome que agrada aos dirigentes cruzeirenses é de Luiz Castro, português, que já trabalhou no Botafogo e hoje está no Al Nassr da Arábia Saudita. Bora falar agora sobre Memphis Depay, o centroavante holandês de 30 anos de idade, que é alvo do Corinthians no último domingo. Augusto Melo conversou por telefone com o atacante holandês e fez uma proposta de 2,5 milhões de reais por mês num contrato de 2 temporadas, ou seja, 60 milhões de reais. Dessa grana, 57 milhões seriam pagos pela Esporte da Sorte, patrocinadora corintiana. Há, inclusive, no contrato de 309 milhões de reais, a previsão de 57 milhões de reais destinados para a contratação de um ou vários atletas. O Corinthians utiliza essa grana como bem quiser. Novidade vem agora. O Depay havia afirmado ao Augusto que responderia à proposta do Corinthians em 48 horas, ou seja, em 2 dias. Esse prazo acabou na terça-feira. Antes do fim do prazo, o Depay pediu para que os seus representantes falassem com dirigentes do Corinthians que ele vai precisar de mais alguns dias para tomar sua decisão, isso porque ele tem várias propostas. A última delas de um clube mexicano. O Galatasaray é outro interessado. O Sevilha ofereceu 2 milhões de reais, a proposta foi considerada baixa. Tem também o interesse de um time da Arábia Saudita com a maior proposta financeira. O que pesa contra a Arábia Saudita é a convicção de que, se for para lá, o Depay estará fora da convocação para a seleção holandesa. Recentemente, um jogador companheiro do Depay, o Bergwijn, se mudou para o Al Ittihad e o Ronald Koeman já anunciou que esse atleta deixa de fazer parte da lista de convocados por conta dessa transferência para a Arábia Saudita. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians contratou Thiago Maranhão, ex-jornalista da TV Globo, do Sport TV, como novo superintendente de comunicação. Contei para vocês com exclusividade na noite dessa terça-feira, durante uma live, que a Josiane Ribeiro, a Jo, que cuidava do departamento de comunicação desde a demissão do Vilarão, havia sido demitida. Indicação do Thiago Maranhão partiu do Fred Luz, que foi contratado como consultor, mas tem trabalhado como uma espécie de CEO do clube.
Preciso falar agora sobre o Grêmio com uma curiosidade. O tricolor é o recordista de estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro, são 10. Um a mais, inclusive, do que se permite a legislação nacional. Você sabe que cada clube pode contar com até 9 jogadores numa partida. O Grêmio tinha 11 antes da saída do Felipe Carvalho. Nesse momento, o tricolor gaúcho conta com 10 atletas gringos. São eles: Marquezin, Kahneman, Vila Sante, Pavon, Cristaldo, Monsalve, Soteldo, Aravena, Arezzo e Bright White. Se todos estiverem à disposição em qualquer jogo desses, Renato Gaúcho vai ter de abrir mão de algum deles para que possa relacionar os demais, seja na condição de titular ou no banco de reservas. Outro time que se aproxima bastante do Grêmio e também do limite de estrangeiros é o São Paulo, que conta atualmente com 9 gringos, especialmente depois das chegadas de Santiago Longo e também de Jamal Lewis. O tricolor conta com 9 estrangeiros, isso porque eu estou deixando de fora o Yaxson Mendes, que não faz parte dos planos do técnico Luiz Ubeldia. São eles: Alan Franco, Galopo, Caleri, Santiago Longo, Ferrarese, Arboleta, Bobadilha, Jamal Lewis e Michel Araújo. Bora mudar de assunto e falar sobre o Internacional, que recusou nas últimas horas uma proposta do Besiktas pelo atacante Wesley, aquele mesmo, formado no Palmeiras e com passagem pelo Cruzeiro. O Internacional teve a chance de praticamente dobrar aquilo que havia gasto alguns meses atrás, no início do ano, para comprá-lo. Na oportunidade, o Colorado desembolsou 2 milhões de euros e ficou com 50% dos direitos econômicos do Wesley. Os outros 50% seguem vinculados ao Palmeiras. Pois bem, 2 milhões de euros que eu contei, certo? O Besiktas ofereceu 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais para levar 100% dos direitos. O Internacional ficaria com 3 milhões e meio de euros e repassaria o restante para o Palmeiras. A resposta do Colorado foi de que o Wesley só será vendido diante de uma proposta de 15 milhões de euros ou 93 milhões de reais, com o Internacional ficando com metade desse valor. A gente está falando de 7 milhões e meio de euros. Resta saber se o clube turco pretende colocar tanto dinheiro assim para um jogador que não foi tão bem no Palmeiras, foi mal no Cruzeiro, mas que tem números bem interessantes com a camisa colorada. Bora mudar de assunto e falar sobre o interesse da Amazon, uma das maiores empresas do mundo, nos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O Jornal Estado de São Paulo noticiou nas últimas horas que a Amazon prepara uma proposta grande para a LFU, a Liga Forte União, que representa hoje 12 clubes da primeira divisão. A LFU começou a vender os direitos de transmissão do Campeonato Nacional. A Record terá o direito à transmissão em TV aberta em parceria com a Cazé TV. A estimativa é que esse pacote Record e Cazé TV assegurem mais ou menos 400 milhões de reais aos clubes, 400 milhões por ano. A ideia em relação à Amazon é de pagamento de mais 300 a 350 milhões de reais anuais. Em troca, a Amazon poderia transmitir um jogo por rodada de forma exclusiva no Prime Video, repetindo o modelo que deu muito certo no Campeonato Paulista, com transmissões da TV Record, com transmissão também do Prime Video, com transmissão na TNT. Enfim, a ideia é tentar dividir com o máximo de empresas, assegurando o maior dinheiro possível. Só para completar, vale a lembrança de que a LFU, se mantiver seus 12 times na Série A do Brasileiro, terá direito a mais ou menos 6 partidas por rodada na próxima temporada. Quero falar agora sobre Dudu. O atacante do Palmeiras completou nessa quarta-feira um mês sem ser utilizado, com um detalhe importante. Ao contrário do que muita gente vinha divulgando, ele não está contundido. Eu já havia trazido essa informação para vocês na semana passada, depois de um papo com o empresário André Cury. O jogador fez seu último jogo em 4 de agosto. No empate 1-1 contra o Internacional, ele começa como titular, sai no intervalo. Até é relacionado para o jogo seguinte contra o Flamengo, no dia 7 de agosto, e desaparece do Palmeiras por 5 rodadas seguidas, não é nem sequer relacionado. Depois da cobrança pública feita pelo André Cury, em contato comigo pelo telefone, o Dudu reapareceu no time, mas na condição de reserva, na vitória por 2-0 contra o Atlético Paranaense. Também não esteve em campo, até por isso, um mês de ausência do dono do maior salário do futebol brasileiro. Tenho contado para vocês que o Dudu ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. O contrato do atacante só se encerra em dezembro do ano que vem, mas o Palmeiras tenta desesperadamente encontrar interessados no atleta. Se houvesse uma proposta por agora, certamente o Palmeiras facilitaria a saída do jogador. O problema é que restam poucos mercados, como Turquia, a Arábia Saudita já fechou, mas tem Emirados, tem Catar, tem México, são poucas as possibilidades. Se não rolar de o Dudu deixar o Palmeiras nessa temporada, a tendência é que em janeiro do ano que vem ele seja negociado. Dudu, que só não foi para o Cruzeiro por vontade própria, foi ele quem conduziu as possibilidades, as tratativas para se mudar para lá. Quando o Cruzeiro e o Palmeiras se acertaram, o Dudu recuou e desistiu do acordo. Só para completar em relação ao Palmeiras, Verdão que só volta a jogar em 15 de setembro contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira, a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, patrocinadora do time feminino do Palmeiras e parceira de ABC, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Grêmio, Náutico e Santa Cruz, se tornou pivô de uma enorme investigação policial, que resultou inclusive em algumas prisões, como a da doutora Deolane Bezerra, que é uma influenciadora digital bastante conhecida, com direito a participações em reality shows. Pois bem, existe a suspeita de lavagem de dinheiro, além de estímulo a jogos de azar, aqueles jogos em que a pessoa joga sem saber que ela não tem chance nenhuma de ganhar. A Deolane está presa no Recife, ao lado da mãe, que inclusive passou mal enquanto prestava depoimento. O dono da Esportes da Sorte também seria preso, mas ele não está no Brasil. Estamos falando do empresário Darwin Henrique da Silva Filho.
a polícia acabou apreendendo joias e dinheiro desse empresário que se colocou à disposição para ajudar a polícia em como for possível. Esportes da Sorte que se comprometeu a pagar 309 milhões de reais ao Corinthians por um contrato de 3 temporadas. É a Esportes da Sorte quem está disposta a bancar 57 milhões de reais para a compra do Memphis Depay. Empresa que também coloca até 22 milhões de reais por ano no futebol feminino do Palmeiras. Estava ouvindo a participação dos investigadores desse caso e eles afirmam que 2 bilhões de reais foram bloqueados nas últimas horas. Isso, inclusive, pode acabar prejudicando os clubes brasileiros que eu citei. Se essa grana não pode ser movimentada, é possível que os times não tenham o aporte da Esportes da Sorte nas próximas semanas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Luiz Gustavo, volante de 37 anos de idade, contratado nessa temporada, fica para 2025. A resposta é sim, ainda que o seu contrato não seja alcançado. O tricolor está super satisfeito com as atuações do atleta, que é titular absoluto. Queria até registrar um bastidor. O contrato atual do Luiz Gustavo prevê uma prorrogação automática do vínculo até dezembro de 2025, ou seja, por mais um ano, se ele alcançar 60% dos jogos do tricolor na temporada. O Luiz... Importante, cada jogo só é computado desde que ele atue por pelo menos 45 minutos. São Paulo disputou 52 jogos. O Luiz Gustavo esteve em 26, dentro dessas condições de 45 jogos. 45 minutos por jogo. Exatamente 50% das partidas, ou seja, o Luiz está um pouco abaixo daquilo que está estabelecido em contrato, mas a avaliação é extremamente positiva e ainda que não alcance os 60%, ele será convidado a permanecer. A tendência é que ele fique. O Luiz tem afirmado para pessoas próximas que está bastante contente com tudo que vem vivido no São Paulo. 24 partidas como titular, 8 na condição de reserva, 3 gols marcados. Gostaria de saber de você. Luiz Gustavo merece a renovação do contrato para 2025? Você esperaria mais um pouco? Descartaria a permanência do atleta no tricolor na próxima temporada? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião e registrar aquilo que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de voltar às 7 da noite. Tem programa do Nicola. Tchau!